Irmãos, hoje nós vamos falar sobre vida de oração. Nós, como filhos de Deus, precisamos conversar com o nosso Pai. E a gente conversa com o nosso Pai através da oração. É através da oração que a gente fala com Ele, que a gente expõe para Ele os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas alegrias. É através da oração que nós temos comunhão com Ele. Então a oração, irmãos, é algo importantíssimo para nós. Porque como filhos, nós temos que conversar com Deus, temos que conversar com o nosso Pai. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Se você é um crente que não tem intimidade com Deus na oração, você precisa rever a sua conduta e passar a ter um período para falar com Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Paulo já fala o seguinte, que nós devemos orar sem cessar, conversar com Deus sem parar. Em todo o tempo, irmãos, você tem que estar conectado com Deus. Não quer dizer que você tem que se ajoelhar, fechar seus olhos para poder falar com Ele. Não é isso. Oração é conversa, é intimidade. E nós precisamos ter intimidade com Deus. E a gente só consegue ter intimidade com quem a gente conhece. Se você não conhece Deus, você jamais vai ter intimidade com Ele. Então a gente vê aqui na Bíblia, muitos homens que andavam com Deus, eles tiveram revelações fortíssimas de Deus. Deus revelou coisas grandiosas para eles. Por exemplo, Adão, Deus se manifestava para ele todos os dias. Na viração do dia, Deus se manifestava para Adão. Moisés, Deus chamou ele para cima do monte e falou: Moisés, sobe para cá, porque eu vou te dar as tábuas da lei. E Moisés subiu para cima do monte, a palavra fala que o monte se encheu com uma fumaça, e Moisés ficou ali 6 dias em cima daquele monte, esperando Deus falar com ele. E nesse período, Moisés, eu creio que estava buscando o Senhor, orando ao Senhor. E no 7º dia, Deus então se revela para ele no meio daquela fumaça em cima do monte. E a Bíblia diz que o povo, os hebreus, eles olhavam para cima do monte e via aquela manifestação de Deus. Por quê? Porque Moisés estava na presença de Deus. Moisés tinha comunhão com Deus, através da oração. Aí a gente vê também Estevão. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E olha que ele era diácono. E a gente acha que muitas vezes quem tem que ser cheio do Espírito Santo são os pastores. Mas ser cheio do Espírito Santo é um chamado para todos nós. E a Bíblia fala que ele, Estevão, era cheio do Espírito Santo. E que quando os homens o tiraram da cidade para o apedrejar, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E ele viu o trono de Deus e viu Jesus em pé. Irmãos, se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ver coisas além do teto dessa igreja. Os céus vão se abrir para você. Talvez hoje você não está vendo nada, você só está vendo nuvens, mas é porque você não tem orado, não tem buscado ao Senhor com a intimidade, com a intensidade que tem que buscar. Porque a gente fica preocupado tanto com as coisas do dia a dia, e a gente acaba esquecendo de ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai. E as coisas, irmãos, vão se manifestar aqui na terra, depois que o céu se abrir para você. A Bíblia fala também que Ezequiel, ele viu o trono de Deus como se fosse um trono móvel. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trono de Deus, irmãos, ele é atraído pela adoração. Aonde tem adoração, a presença de Deus vai. Se há adoração aqui neste lugar, irmãos, a presença de Deus vem. Se há adoração verdadeira em outro lugar, a presença de Deus vai lá. A presença de Deus não é algo estático, não é algo fixo, mas é algo que se move de acordo com o lugar em que você está adorando a Ele. Se você quiser ver, irmão, a manifestação de Deus na sua casa, você precisa passar a adorar o Senhor na sua casa. Ter vida de intimidade com Deus lá no seu quarto. Não adianta a gente ser religioso, só vir para a igreja. Botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, sentar e assistir um culto. Não, nós precisamos, Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos filhos. João, a palavra fala lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que ele também teve uma visão do trono de Deus e o cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. E depois, lá em capítulo 8, versículo 5, fala que ele viu uma taça onde o anjo oferecia a Deus, e naquela taça foi colocado junto com ela as orações dos santos. E você sabe como é que Deus respondeu? Trovões, com vozes,
com relâmpagos e com terremoto. Então Deus, quando Ele recebe aquela taça, irmãos, Ele responde na terra tudo isso. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Paulo e Silas, eles tinham acabado de ser açoitados, estavam presos. O que eles fizeram? Ficaram chorando? Ficaram murmurando? A Bíblia fala que eles ficaram orando e louvando. E qual foi a resposta de Deus para aquele lugar? O que aconteceu naquela cadeia? Um grande terremoto aconteceu ali. E as portas daquela cadeia foram abertas. Então, igreja, quando a gente passa a adorar o Senhor em oração, Deus responde. E se Deus respondeu a Paulo e Silas daquela maneira, Ele quer responder na sua casa, no seu trabalho, na sua vida dessa maneira também. De repente veio um terremoto naquele lugar. E se quando você passa a orar, de repente vai vir na sua vida um terremoto. De repente vai vir na sua vida trovões. De repente vai vir na sua vida vozes. Porque Deus vai responder naquele problema seu. Para quê? Para desfazer aquele problema. Para resolver aquele problema que você está passando. Mas é preciso orar, como Paulo e Silas orou, e louvar também. Então a gente precisa se alegrar, mesmo na tribulação. Só que a nossa alma, ela fala tão forte, que o que a gente faz? A gente faz é chorar, desesperar e gritar. Ao invés de nós louvarmos a Deus. Por isso que Paulo falou, andai no Espírito. E quando você anda no Espírito, irmão, por fora pode estar a guerra que for, mas por dentro você está em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu tenho fé que Deus vai fazer ao meu favor. Amém? Então Deus, Ele quer manifestar o poder na sua causa, no seu problema. Só que nós precisamos nos posicionar diante dEle. Então a gente sabe, é importante você saber o caminho da igreja. Eu sei o caminho, eu venho para a igreja terça, eu venho para a igreja sexta, eu venho para a igreja no domingo, eu vou para a igreja sábado. É importante você saber o caminho da igreja. Mas mais importante é você saber o caminho do trono de Deus. E o caminho do trono, para o trono de Deus é a oração. Irmãos, o diabo está lutando de todas as formas para você perder a sua intimidade com o Pai. Para você não orar. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora, irmão, o céu vai se abrir para você. Jesus falou para Deus assim: Pai, eu te dou graças porque eu sei que tu sempre me ouves. Isaías 1:18: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é só se você quiser, é preciso também ouvir. E ouvir implica, irmãos, obedecer. Deus não vai abençoar uma pessoa que está descompromissada com Ele. Deus não vai abençoar uma pessoa que está descompromissada com a santidade. Pastor, mas a gente erra. Mas você pode errar menos. Você pode errar menos. Abram lá em Isaías 48, do 15 até o 18. Eu o tenho dito. Também já o chamei. Eu o trouxe. E o seu caminho será próspero. Chegai-vos a mim. Ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então quem é que guia o seu caminho, igreja? O Senhor. Em todos os teus caminhos, peça ao Senhor para te guiar. Versículo 18: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, aqui no versículo 15, está falando assim que a vontade de Deus é que o nosso caminho seja próspero. Irmãos, e Deus quer prosperar a igreja. Deus quer prosperar todos nós. Só que isso implica uma obediência da nossa parte. Olha no versículo 18, o que é ser próspero? Ser próspero, irmãos, hoje para o mundo é ter dinheiro, é ser rico. Mas no padrão bíblico, é você ter paz em todos os teus caminhos. Isso é prosperidade. Quantos querem paz em todos os seus caminhos?
Você quer paz na sua família, você quer paz no seu trabalho, você quer paz no seu ministério, você quer paz em todo lugar que você for. É isso que nós queremos, igreja. Então, ser próspero não é ter dinheiro, é ter paz. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro aí e estão se jogando de cima dos prédios. Muitas pessoas têm dinheiro e estão dando tiro na sua cabeça. Por quê? Porque não tem paz. Irmãos, e o homem quando ele perde a paz, o homem quando ele perde a tranquilidade, tudo mais perde o valor na vida dele. Então o Senhor quer te prosperar, como? Com a paz. É o que eu falei. Pode acontecer o problema que for, você está em paz. Por dentro, irmão, você está firmado em Cristo. Por dentro você está inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, nós não devemos nos abalar. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado a sua paz. A paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Ele é o Jeová Shalom, né? É o Deus da paz. Então, a gente sabe, irmãos, que é maravilhoso a gente estar aqui na terra e saber que no céu tem um Deus com a mão estendida para nós. A Bíblia fala assim: eis que as minhas mãos não estão encolhidas, e nem fechados os meus ouvidos. Então Deus está com a mão estendida para você e com os ouvidos abertos à oração que você fizer. Então abra a sua boca na sua casa, na igreja, na rua, em todo lugar que você estiver, e passe a ter uma vida de oração com Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, e nem por isso lá na cova ele teve medo. Por quê? Porque ele tinha paz. Por que ele tinha paz? Porque ele orava, ele tinha intimidade com Deus, e ele sabia que Deus poderia o livrar dali. Deus não nos livra da cova dos leões. Deus nos livra na cova dos leões. Então nós vamos passar por tribulação. É bíblico. Nós vamos passar por perseguições. É bíblico. Mas você vai passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale da sombra da morte, irmãos, é o pior vale que um homem pode passar. Aquele momento em que ele está sem esperança de vida, aquele momento em que a morte está quase o tomando. Mas a Bíblia fala que nós, ainda que passemos por esse vale, nós não temeremos, porque nós confiamos em Deus. Amém? Porque o Senhor está conosco. Então aqui fala que a tua paz será como um rio. Quantos querem a paz como um rio? Essa paz, irmãos, está disponível para nós. Só que a gente precisa orar. A gente precisa ser diligente, irmãos, na oração, na comunhão e na adoração ao Senhor. O que você está fazendo vindo à igreja é isso, sendo diligente a ouvir a palavra de Deus, para você crescer e manifestar aquilo que Deus quer que você manifeste. Só que antes de Deus fazer algo por você, antes de Deus te dar aquilo que você quer, Ele quer fazer algo em você primeiro, dentro de você. Deus não quer te abençoar de qualquer maneira e deixar você do jeito que você está. Deus quer nos abençoar, mas primeiro Ele quer fazer uma obra dentro de nós, uma transformação dentro de cada um de nós. Arrancar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então aqui fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós, irmãos, a igreja foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo. A igreja não foi um plano B que Deus teve, porque o pecado entrou. Não foi um plano B porque os judeus não aceitaram Jesus. Não, já foi um propósito de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então aqui no versículo 3 diz assim que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:19.
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então, aqui está falando que o poder do Espírito que operou em Jesus, o ressuscitando dos mortos e o elevando acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus foi colocado acima de todo principado, potestade, poder, acima de todo nome que se possa nomear. Então Jesus está acima de tudo isso, assentado à destra de Deus. Continuando, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha só, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Cristo, para ser o cabeça, ele colocou todas as coisas debaixo do seu pé, que é a igreja. Então nós somos, irmãos, revestidos da autoridade que Cristo tem. A mesma autoridade que ele tem, ele nos deu. Ele deu à igreja. Olha só o versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é a plenitude do corpo de Cristo. Fala assim, eu sou a plenitude de Cristo. Então a Bíblia, ela nos mostra não só, irmãos, um Jesus na cruz, mas ela nos mostra um Jesus no trono também. Então a oração vai fazer você ter revelações de Jesus no trono. Por quê? Porque você também já está sentado com ele no trono. Então quando você passa a orar, a mesma autoridade que ele tem, ele dá a você. Então a Bíblia chega a dizer, irmão, que nós não só estamos assentados com ele, mas que nós estamos nele. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós não só estamos com, mas nós estamos em Cristo. Amém? Então espiritualmente, igreja, você está assentado no trono de Cristo, juntamente com ele. Carnalmente você está aqui sentado nesse banco, mas espiritualmente você está lá. E é essa revelação que você tem quando você passa a orar. A revelação de que você está nele, de que você está com ele e ele está em você. A Bíblia fala assim, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então você não é uma mera criatura de Deus, você agora é um com Deus. Fala assim, eu não sou apenas uma criatura de Deus, mas eu sou um com Deus. Você, irmão, é a extensão de Deus aqui na terra. É você que Deus tem que usar aqui na terra. É você que tem que resplandecer a glória de Deus aqui na terra. É você que tem que manifestar o fruto do Espírito aqui na terra. É você que tem que manifestar a presença de Deus aqui na terra. Nós somos os pés de Cristo caminhando sobre essa terra. Por isso é que nossa conduta tem que condizer com quem nós somos. Então, se nós somos justificados, nós temos que ter atitudes de justos. Ou seja, devemos andar em justiça. A partir do momento que você anda em injustiça, você não está condizendo com aquilo que você é em Cristo. Então Deus, ele tem um propósito, um compromisso com aqueles que têm compromisso em andar como ele nos chamou para andar. E ele te chamou para andar em toda a boa obra dele. Ele não te chamou para andar nas trevas mais, porque das trevas você saiu. Você agora está na luz. E na luz você tem que caminhar. É na luz que você tem que manifestar a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na sua vida. Você já viu, irmãos, quando um ímpio, ele vê um crente fazendo uma coisa errada, o que ele fala? O que ele fala? É crente. Por quê? Porque sabe que o crente tem que manifestar o quem? Cristo. Então o diabo, o acusador, está aí nos acusando. Por quê? Porque nós muitas vezes não temos manifestado Cristo nas nossas atitudes. Abram lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Ande em santidade, igreja, porque Deus é santo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui Paulo está falando, vamos dar uma pausa aí. Paulo está falando o quê? Que mesmo que nós estejamos em Cristo, que nós com Cristo somos mais que vencedores, que o diabo já está derrotado, mas ele fala que ainda há uma resistência. Ele fala que ainda há uma guerra.
E nós temos que lutar essa guerra. E fala que Deus, para isso, Ele nos capacitou com o quê? Com a sua armadura. A própria armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, irmãos, são atitudes que nós temos. Então o diabo está te resistindo. O diabo está tentando impedir você de receber o que Deus tem para você. Por que será que o diabo está lutando contra nós? Porque ele sabe, irmãos, o poder que tem em nós. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo estava querendo dizer com isso? Ele sabia o poder que tem um Filho de Deus. Se tu és Filho de Deus, peça essas pedras que se transformem em pães. Quantos são filhos de Deus aqui? Então o diabo sabe quem você é. Por isso que ele está te resistindo, porque ele sabe o poder que tem dentro de você. Ele sabe quem é o Deus que está dentro de você. Que o Deus que está dentro de você é maior do que ele. Por isso que ele está te resistindo todos os dias. Desde o seu levantar até o seu deitar, irmão. Ele está te resistindo. E ele não vai parar. É uma péssima notícia para você, mas eu tenho que te dar. Ele não vai parar de te resistir. Então vamos lá, continuando aqui. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então a nossa luta, irmão, esquece o homem, esquece a pessoa que está te perseguindo, esquece ela, não, a sua luta não é contra ela não é seu inimigo, ele não é o seu inimigo. A Bíblia fala que a nossa luta é contra os principados e potestades, os poderes do mundo tenebroso. Só que lá em Efésios 1,19, nós lemos que todos esses principados e potestades estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Só que mesmo debaixo dos seus pés, ele está armando cilada para você. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura. Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu sou o teu escudo. Irmão, você pensa ter Deus como escudo? Quantos querem ter Deus como escudo? É maravilhoso, tremendo. Tomai toda a armadura de Deus. Às vezes a gente quer tomar a armadura de Saul, como Davi vestiu a armadura de Saul para tentar ir para a guerra. Ele conseguiu? Não conseguiu sair do lugar. A armadura de Saul, irmão, são estratégias humanas que nós muitas vezes vestimos para tentar vencer. E essas estratégias humanas não vão fazer você vencer. Pelo contrário, vai fazer você ficar parado. Então Davi, rapidamente, ele percebe que aquela armadura de Saul não ia servir para ele. Irmão, você agora é um povo espiritual. A armadura de Saul não serve mais para você. A armadura que serve para você certinho é a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, se você toma a armadura de Deus, a Bíblia fala que você vai vencer quase tudo. É assim que está escrito aí? Não. Se você veste a armadura de Deus, você vai vencer tudo. E tudo, irmãos, é tudo. Qual é o problema que você está passando hoje? Você vai vencer. O problema que você passar amanhã, você vai vencer. O problema daqui 10 anos, você vai vencer. Todos os problemas você vai vencer se você estiver revestido com a armadura de Deus. Tem a condição. Deus nos dá a condição. Não é fácil assim, igual nós estamos pensando também não. Ah, eu aceitei Jesus, então agora eu já sou mais que vencedor. Então tá bom, agora eu vou continuar fazendo tudo do jeito que eu quero. E Deus vai me abençoar de todo jeito, eu vou vencer tudo. Não, é preciso se revestir da armadura. E como é que é essa armadura? Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir é apertar no peito. A verdade. O que é a verdade para nós? A palavra. É você andar em verdade. Vê que a armadura de Deus, ela é uma prática sua. É algo que você tem que praticar, a verdade. Se você pratica a verdade, você está revestido com a verdade. Cingido com a verdade. Então, quando você passa a praticar e deixa a mentira de lado e passa a crer na palavra de Deus, irmãos, é o momento em que você está usando a verdade. Então é prática, está vendo? Que não adianta a gente ser crente se não tivermos práticas. Se as suas atitudes não condizem com quem você é. E ele continua: e vestindo-vos da couraça da justiça.
Ser justo é outra prática que você tem que ter. Ser justo em tudo. Agora, irmãos, quantos crentes existem hoje que são injustos? Quantos crentes que agem com engano? Quantos crentes hoje que não têm testemunho de crente? Nós precisamos ser justos. Pastor, mas eu estou devendo fulano de tal. Então você chega no fulano de tal e conversa com fulano de tal. Não fica fugindo dele, não. Sabe por quê? Porque o diabo está prontinho para te acusar. E quando você foge, irmãos, daquilo que tem que ser a sua prática, daquilo que tem que ser a maneira de você agir, você está perdendo essa armadura de Deus. Haja com honestidade em todas as áreas da sua vida. Se alguém te der um troco de R$1 a mais, devolva. Se alguém te der de 10 mil reais a mais, devolva. Pratique a justiça. Você quer vencer tudo? Então use a verdade e seja justo. Sem isso, irmão, você não vai conseguir vencer tudo. Continuando. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, igreja, aonde você for, você tem que levar o evangelho da paz. Você está vendo a confusão formada e você chega lá para pôr mais lenha no fogo. Está certo isso? Levar o evangelho da paz para aquele problema, para aquelas pessoas que estão precisando. Você é um portador da paz de Deus. Aonde você for, você tem que levar a paz para que as pessoas vivam em paz. Eu não estou nem aí para fulano de tal. Eu não estou nem aí para ciclano. Deixa eles se matarem lá. Está certo? Não. Leve o evangelho da paz. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, a gente tem que andar por fé, viver por fé, embraçar a fé. O nosso escudo é a fé. Os dardos inflamados de Satanás, irmãos, vão vir, mas quando eles baterem no escudo da fé, eles vão cair. Satanás, ele tem dardos inflamados de doença para você. Só que quando ele chega com o dardo inflamado, ele joga e bate na sua fé, que fala, não, eu sou curado, aquele dardo tem que bater e cair. Quando Satanás joga outro dardo inflamado na sua vida, de engano, aquilo vai bater na sua fé e você vai falar, não, eu agora sou da verdade. Agora eu não pratico mais o engano. Agora eu não pratico mais a mentira. Então os dardos inflamados de Satanás, que são muitos, vão vir sobre você. Só que a fé vai te proteger de todos eles. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, é a consciência da salvação. Você tem que andar nessa terra consciente de que você não é dessa terra, que você já é salvo, você já é de outro mundo, você agora é do céu. Então, quando alguém te trouxer algo, te oferecer algo que vai trazer um benefício para você aqui nessa terra, você vai falar, não, eu não preciso disso, porque eu não sou daqui. A consciência da salvação, irmãos, é a consciência de que você foi salvo das trevas, que você foi salvo das doenças, que você foi salvo dos vícios, que você foi salvo dos pecados. Você foi salvo e você agora é salvo. Então ande com o capacete da salvação, sabendo que agora a sua vida é outra, que agora você é uma nova criatura. Você já não é mais o velho homem, mas agora você está revestido com um novo homem. É assim que você vai vencer tudo, irmão. Agora as pessoas pegam lá um versículo isolado que você vai vencer tudo. E você acha que você vai vencer tudo de qualquer maneira, mas não. É preciso ter atitude. É preciso que as suas práticas condizam com aquilo que você é. Versículo 18. E ele fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus no 17. A espada. Você tem que usar a espada. Tem que usar a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Você também vence com a palavra. Você vê que a armadura de Deus são práticas que nós temos que ter. E a gente muitas vezes acha que Deus colocou aqui em mim um, aqui o outro, aqui o outro, aqui o outro. Não, aqui o outro. Não, são práticas nossas. É você que se veste. Tanto que a Bíblia fala aqui, ó, tomai a armadura de Deus. Não é Deus que coloca em você, é você que tem que tomar e vestir dela. Não é quando você aceitou Jesus, Deus falou assim, agora eu vou te vestir aqui com a armadura. Não, a armadura está lá. Você tem que tomá-la e vesti-la. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então você se veste da armadura e também ora, e também suplica. 3 vezes por dia? 5 vezes por dia? 1 vez por dia? Não, em todo o tempo.
comunhão com Deus, falar com Deus, ligado com Deus. Temos que orar em todo o tempo. E ele fala mais. E para isto, vigiando com toda perseverança. Irmãos, olha só o segredo de nós vencermos tudo. Nos revestirmos, usarmos a armadura de Deus, orarmos e vigiarmos com toda perseverança. Se Deus não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus, irmãos, não for o edificador dessa casa, que é você, não vai adiantar sua vigilância. Deus é quem tem que te edificar. E como é que Deus me edifica? Como é que o Espírito Santo me edifica? Orando em línguas. Oração em língua edifica a si mesmo. Então, quando você ora em línguas, Deus está te edificando por dentro, está te fortalecendo por dentro. Ainda que por fora ninguém esteja vendo a mudança, mas por dentro está tendo a mudança em você. Então, o desejo lascivo da carne, se você é uma pessoa que passa a orar muito em línguas, Deus vai tirar esse desejo carnal de dentro de você e colocar um desejo espiritual. Ele vai substituir dentro de você a fraqueza por força. Se você é uma pessoa que mente demais e você começa a orar em línguas, o Senhor vai também fazer uma mudança dentro de você e você que mentia não vai mentir mais. Se você é uma pessoa que gosta e tem o prazer de defraudar ou de falar mal de alguém, com a oração em línguas, Deus vai transformar você e você vai parar de defraudar e vai passar a ajudar as pessoas. E vai parar de falar mal e abençoar agora. Por quê? Porque Deus está te edificando. E a Bíblia fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. A oração, irmãos, que nós fazemos com a palavra, com o português, é a oração que nós desejamos, que nós queremos. Mas a oração em línguas é a oração que nós precisamos. E todo mundo aqui precisa ser transformado. Só que quando é uma transformação externa, irmão, não adianta nada. Tem que ser interna. E interno, só quem consegue é Deus. Só quem consegue te transformar por dentro é o Espírito Santo. Então ele fala aqui, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Você é embaixador de Cristo. Tem que ter ousadia na sua boca para falar. Você não pode ter vergonha de falar do Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, irmão, passa a andar agora em oração, passa a andar também em vigilância. Vigie a sua vida para o diabo não te roubar aquilo que você tem. Vigie. A Bíblia fala também, irmão, que você pode suplicar por todos os santos. Você pode interceder pelas pessoas. Então, quando você está se revestido da armadura de Deus, você pode interceder pela vida de alguém e a oração sua vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Não importa se a pessoa está aqui no Parque Ateneu ou se a pessoa está lá no Japão, a sua oração vai alcançar aquela pessoa onde ela estiver. Não precisa de você ir lá no Japão. A sua oração daqui vai surtir efeito lá. Você consegue entender isso? Vigiando com toda oração e súplica. Abram lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque está falando o seguinte aqui, que ele, como vigia, ele vai se colocar na torre de vigia. E ele vai vigiar quem? Ele está vigiando Deus, para ver o que Deus fala para ele. Então ele está na torre de vigia, vigiando o que Deus fala para ele. Irmãos, o nosso problema é que a gente muitas vezes ora ao Senhor e a gente não espera para ouvir a resposta dele. A gente não fica vigiando Deus esperando a resposta. A gente dobra o joelho, ora, levanta e vai embora. E aí nós nos entretemos com tantas coisas, com tantos problemas,
E acabamos esquecendo o que Deus tem para nos responder. Então aqui Abacuque está falando que nós devemos também, irmãos, além de vigiar nossas vidas, nós podemos também vigiar o que Deus fala para nós. Estar atento ao que Deus fala para nós. Né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardá-la. Então você tem que ouvir atento, estar atento ao que Deus tem para falar para você. É estar ligado com Deus o tempo todo, para você saber o que Deus vai te responder. Porque você dobra o joelho e ora aquilo que você quer. E muitas vezes Deus quer responder de outra forma. Só que você não para ouvir o que Deus está te respondendo. Jesus, irmãos, ele tinha o hábito de orar a noite inteira. A noite inteira. Nós já fizemos vigílias aqui que a gente orava a noite toda também. Então é possível você orar a noite inteira. Só que, irmãos, nos últimos dias a gente tem visto o quanto que o povo de Deus, nós temos estado cansados. Que o tempo nosso para Deus tem sido assim, quase que nada. Que nós não temos tirado o tempo para orar ao Senhor. Irmãos, se eu perguntar aqui para vocês qual foi a última vez que um de vocês, eu me incluo nisso, que um de nós orou a noite inteira, muitos nem lembram mais. Muitos nem lembram mais. Então por isso que Jesus tinha uma intimidade tão grande com o Pai. Por isso que Jesus, quando ele abria a boca e falava, Deus o respondia. Ele falava, Senhor, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. Agora, por que Deus não tem ouvido? Porque nós não temos orado. Nossa oração é de 5 minutos. Nossa oração é de 2 minutos. Não estou falando que aqui na igreja, no culto, a gente tem que orar 1 hora, não. Aqui no culto é diferente. Aqui no culto existe outras coisas para ser falado. Mas a vida de oração é você no seu quarto. É você fechar a sua porta e orar ao Senhor. Então lá na sua casa é o lugar que você tem que orar a Deus. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Eu vi uma frase de uma pessoa falando essa semana. Por que grandes homens de Deus, quando colocam as mãos sobre alguém, aquela pessoa é curada? Por que grandes homens de Deus, quando abrem a boca para falar, vidas são transformadas? Por que grandes homens de Deus são cheios da unção e do poder de Deus? Porque começou em cima do púlpito? Não, começou lá no quarto dele. Aqui só está manifestando o que começou lá. Deus, irmãos, ele vai manifestar na sua vida quando você tiver uma vida de oração com ele. Os céus só vão se abrir para você quando você tiver uma vida de oração com o Pai. Deus não tem compromisso com descompromissados. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a santidade dele. Abram em 1 Coríntios, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, que é em outras línguas, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 em outra língua. Então Paulo chegou a uma conclusão de que nós devemos orar com entendimento, no português, e também devemos orar em outras línguas. A gente acha, irmãos, que orar em línguas é só quando a gente tem um êxtase espiritual. E não é. Você pode orar, dobrar o seu joelho agora e orar em línguas. Você pode lá na sua casa dobrar o seu joelho e orar em línguas. Não é só quando o Espírito Santo manifesta na igreja. Isso é bom. Não é só quando acontece o reteté de Deus. É bom também. Mas você pode orar em todo o tempo. Você pode orar em português, mas também tem que orar em outras línguas. Por quê? Você ora em português, irmão, para pedir aquilo que você quer. Mas quando você ora em outras línguas, você ora aquilo que você precisa. E a transformação que você precisa. A igreja precisa ser transformada pelo Espírito Santo. E a ferramenta que Deus deixou para a sua transformação é a oração em línguas. Por isso que você que não é batizado precisa ser batizado. A vida de oração do crente não é só oração em português,
também em outras línguas. Paulo falou, graças a Deus que eu falo em línguas mais do que vocês todos. Olha só aqui no versículo 20, vamos continuar do versículo. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito, 3. Isso na igreja, viu, irmãos? 2, quando muito, 3. E isto sucessivamente, ou seja, um depois do outro. Na igreja não é para todo mundo falar em línguas, a não ser que seja o momento daquilo. Que o pastor direcione a igreja a todos orarem em línguas, aí sim. E haja intérprete, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, irmãos, está tendo o culto, não tem intérprete, eu vou orar em outras línguas? Não. Mas ele fala, fique calado falando. Como é que é ficar calado falando? Fique calado falando em espírito, falando com Deus. Então você pode, durante o culto, estar falando em outras línguas, baixinho, só você e Deus. Não precisa você levantar e atrapalhar a pregação ou atrapalhar alguma outra coisa. A Bíblia fala que o espírito do profeta é submisso ao profeta. Então, você pode estar na igreja orando em outras línguas, mas desde que seja baixinho, sem atrapalhar ninguém, nem quem está sentado do seu lado. Fique calado, falando com Deus. A palavra está sendo ministrada e você está ali, orando, e está sendo edificado com aquela palavra, e Deus está te edificando também espiritualmente. Amém? Efésios 6,18, versículo 17, nós acabamos de ler, né? Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, orar no Espírito não é algo só quando eu sinto uma vontade, algo espiritual. Não, eu posso orar a hora que eu quiser. Porque ele fala, orando em todo tempo no Espírito. Então, a hora que eu quiser orar no Espírito, eu posso. Pastor, mas não é, isso não é da carne? Você não vai estar orando da carne? Não, vou estar orando ao meu Pai. Não sei o que meu Espírito está falando com Ele, mas eu posso orar em todo tempo a Deus. Então, não é da carne você orar no Espírito em todo tempo. Não é da carne você sair andando pela rua e orando em outras línguas. Não é da carne você estar na sua casa lavando sua louça e orando em outras línguas. Não é da carne você estar dirigindo seu carro e orando em outras línguas. Mas não estou sentindo nada. Mas você precisa sentir para falar? Você quando fala, quando abre sua boca para falar, você precisa sentir alguma coisa? Não, você quando fala em português, você fala normal. Por que para falar em outras línguas eu tenho que sentir? Por que para falar em outras línguas eu tenho que sentir um êxtase espiritual? Não, Paulo fala que você tem que falar em todo tempo. Orar em todo tempo no Espírito. A gente cria, irmão, essas coisas na igreja, e isso acaba se tornando um padrão de espiritualidade na vida de algumas pessoas. Nossa, ele é espiritual, porque ele fala em outras línguas. Ele é mais espiritual do que todo mundo. Ela, olha só, ela saiu dançando na igreja, falando em outras línguas. Muitas vezes isso é sinal de meninice, de criancice, e não de um crente maduro no Espírito.
Então você que não é batizado, procure ser batizado para se edificar, para Deus te edificar. Quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Amém? Vamos ficar em pé. Deus, que nós possamos ter uma vida de oração, tanto com entendimento, quanto oração em outras línguas. Para que os céus se abram para nós. Para que as revelações do Teu trono, ó Pai, cheguem até nós. Para que as nossas mentes sejam realmente iluminadas pela Tua palavra. Deus, para que os nossos olhos espirituais se abram e vejamos aquilo, Deus, que está no céu. Não só aquilo que está na terra. Sim, ó Deus, que essa noite nós possamos nos compromissar em orar ao Senhor, não 2, 3 vezes ao dia, mas orarmos em todo o tempo ao Senhor. Que em todo o tempo possamos estar ligados com o Senhor. Que em todo o tempo possamos estar diante da Tua presença. Que em todo o tempo possamos estar contando ao Senhor aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos passado. Que possamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Sim, Deus, essa noite nós declaramos aqui, ó Pai. Lê, canta lá, macheri, andalás. Um povo cheio da Tua unção, cheio do Teu poder. Um povo que ora, um povo que tem prazer em orar. Um povo que não se sente cansado a orar, mas um povo que se alegra na oração. Sim, Deus, eu declaro aqui, Pai, que esta noite o Teu povo está recebendo essa palavra no coração e que a vida de cada um será mudada a partir desse momento. Pai, nós cremos e nós recebemos a Tua palavra, a palavra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, guarda e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus.